Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Nós temos estudado recentemente a formação das monarquias nacionais. O que é isso? É aquele momento onde os reis começam a surgir, né? O formato de governo através de um rei, e quando os países, alguns países da Europa começam a se formar, né? Como que era a Europa antes desse momento? Antes desse momento não tinha delimitação de terras, de espaços, por exemplo, delimitação de onde era a França, de onde era a Inglaterra, não tinha isso, nem tinha esses países formados, né? Antes a Europa ela era formada através de feudos, e os feudos eram grandes extensões de terras, né, onde esse dono aí era o tal rei, né, e as pessoas moravam ali naquela região, né, e trocavam alguns favores para ter a permissão de morar ali e utilizar também daquele espaço para sua sobrevivência. Assim era a vida e a delimitação de terras na Europa durante um certo tempo. Acontece que os reis que eram donos desses feudos, desses grandes espaços de terra, né, os reis começam a buscar por mais poder. E eles começam a buscar por mais poder associando-se, né, fazendo amizade, vamos dizer assim, com a burguesia. Burguesia eram os comerciantes, né, porque os burgos eram chamados de comerciantes, então a burguesia era esse grupo aí que tinha um pouquinho mais de grana, né, e os reis começam a também estreitar relações com os nobres. Quem eram os nobres? Eram famílias respeitadas da época, famílias tradicionais daquela região. Então, os reis, para aumentarem o seu poder, né, e aumentarem suas riquezas também, começam a se aliar com alguns grupos, né, e assim também manter os outros grupos, né, mais pobres da classe, né, ele consegue manter esses grupos mais sob o seu controle, o seu domínio, né, enfim. Nesse momento da história que a gente tem estudado, né? Começam a surgir os reis. Esses reis começam a expandir os seus domínios. Isso se torna, para os burgueses, por exemplo, uma coisa positiva. Por quê? Os burgueses eram comerciantes. E na época não tinha unidade de medidas. Cada reino, certo? Cada feudo tinha um tipo de unidade de medida, tinha um tipo de moeda. Então, quer dizer, vamos dizer, Jaguaruna tinha um tipo de unidade de medida, 1 quilo aqui não era o mesmo 1 quilo em Tubarão, vamos usar esse exemplo. R$1 aqui não era o mesmo R$1 lá em outra cidade. Então, cada reino, ele tinha uma unidade de medida, ele tinha um valor, uma moeda. E isso atrapalhava os burgueses na hora do seu comércio, porque eles tinham que estar calculando e recalculando, né, a quantidade, o peso das coisas, o valor das coisas, porque as moedas eram diferentes, as medidas, os pesos eram diferentes de um reino para o outro. Então, quando os reinos começam a se unificar, quando o rei começa a expandir o seu domínio, para o burguês é bom, porque o burguês entende que ele vai conseguir comercializar num espaço maior sem ter que ficar calculando a moeda de um lugar, a moeda de outro lugar. Isso facilita, né? E facilita para os nobres, porque os nobres, eles continuam tendo o seu prestígio, a sua riqueza, nessa amizade aí com o rei. E assim começam a surgir os reinos, né? Através de guerras, através de alianças, através de casamentos, né? Por exemplo, o reino da Espanha, ele surgiu a partir de um casamento, certo? E num dado momento surge aí, que eu até deixei a leitura para vocês fazerem, a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos foi uma guerra entre França e Inglaterra. Ela durou 116 anos e essa guerra foi por conta de um certo território. A França sai vencedora da guerra, né? Então ela consegue ficar com este território pelo qual ela estava guerreando, né? E dentro dessa guerra aí, a Guerra dos 100 Anos, tem uma mulher muito conhecida, a chamada Joana d'Arc. Nós temos até uma ilustração, não sei se vai dar para ver muito bem,
Mas aqui dá pra ver ela, ó, em cima de um cavalo com uma bandeira, certo? A Joana d'Arc, ela vai para essa guerra dos 100 anos através da França. E como é que surge o negócio? Na época, as mulheres não iam para a guerra, né? Esse não era o papel da mulher, vamos dizer assim. Não era nada comum isso. E lembrando que a história acontece tudo junto, ao mesmo tempo. Enquanto está acontecendo história aqui, está acontecendo história em vários lugares. E o que está acontecendo na Europa? Está acontecendo na Europa também a Inquisição, que é aquele momento da Igreja Católica onde também os reis apoiam isso, né, nesse momento da história, em que todo aquele que falasse contra a igreja, todo aquele que tivesse atitudes suspeitas, eles eram investigados pela igreja e às vezes rotulados como bruxas, né, ou feiticeiros, enfim. E o que acontece? A Joana d'Arc chega para o rei da França e ela diz: olha, eu tive um sonho que eu comandava parte do exército francês, né? E nós ganhávamos a guerra através do meu comando, porque eu estava lá. E o rei da França tava assim, né? Faço de tudo para conseguir ganhar essa guerra aí com a Inglaterra, essa guerra dos 100 anos, né? Na verdade, a guerra já estava acontecendo há muitos anos quando a Joana d'Arc chega a nascer e a crescer e a ter esse sonho. E aí, ela chega pro rei e diz: cara, tive esse sonho, né? E aí, o que tu me diz? Daí o rei disse assim: beleza, Joana, vai pra guerra, certo? Vou permitir tu, sendo mulher, tu ir pra guerra. E tu vai representar, liderar uma parte lá do exército francês. Ok, Joana d'Arc vai pra guerra, França ganha a guerra. E quando a Joana d'Arc volta linda, maravilhosa, né? Ao invés de ficar famosíssima e todo mundo ficar felizão com a Joana d'Arc naquele momento, a Igreja Católica começa a encasquetar com a Joana d'Arc, enfim, que a mulher é queimada na fogueira. Loucura, né, gente? Isso naquela época, né? A religião naquela época acontecia de uma forma muito diferente do que na nossa época atual, certo? Então, assim, ocorre essa situação com a Joana d'Arc ao fim da Guerra dos 100 Anos, né? E ao mesmo tempo está acontecendo aí na Europa, né? Aquele momento onde a Inglaterra, o poder da Inglaterra, ele está crescendo. Está acontecendo aí na Europa o Império Romano-Germânico, né? Que Roma já era um império e esses impérios eles vão crescendo. O que é um império? Quando um determinado território ele começa, vamos dizer, a agregar territórios ao seu, né, conquistar, expandir os seus domínios, trocando muito em miúdos, certo? Começa a surgir também as monarquias absolutistas. Grave que sempre que alguém falar em monarquia para você, essa pessoa está falando de poder de reis. Então, os reis, eles começam a ter mais poder. Eles começam a ter poder absoluto. Por isso que é o nome monarquia absolutista. Os reis, eles contratam também mercenários naquele momento. Vocês já ouviram falar aquele filme, Mercenários? Tem lá o Sylvester Stallone e daí eles estão incumbidos, né, de uma missão, eles têm que realizar uma missão e eles são pagos para realizar essa missão. Assim também eram os mercenários nessa época. O rei, ele até então ele não tinha um exército real, né, e ele contratava, eram mercenários para dar conta das suas ordens aí, né. Depois de um certo tempo o rei começa a organizar exércitos, enfim, para que venham lutar em busca dos seus interesses, né? Nesse momento, como eu disse, está surgindo aí as monarquias absolutistas, em que não existe assim, um juiz, um governante, um administrador, alguém que faz leis, como a gente tem tudo dividido hoje, né? Poder executivo, legislativo, judiciário, os poderes divididos dentro do nosso país. Nesse momento, não. O rei, ele tinha o poder absoluto. Então, ele fazia a lei, ele mandava cumprir a lei, daqui a pouco ele já retirava a lei, daqui a pouco ele era a decisão. Tanto tinha um rei vida louca lá, depois surge
certo? O rei Luís XVI na França, ele diz: o Estado sou eu. Ou seja, eu sou a ordem aqui, sou eu que determino o que pode, o que não pode, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Então os reis tinham esse poder absoluto, diferente, por exemplo, do nosso governador, do nosso prefeito, do nosso presidente. Eles não podem simplesmente dizer uma coisa e essa coisa tem que acontecer. Não, tudo tem que passar por um projeto de lei, tudo tem que ser votado, tudo tem que ser decidido, né? Por exemplo, o governador, ele não pode mandar no juiz, o juiz não pode dar ordem para aquele que faz, que é do poder legislativo, que faz leis, não. As coisas são tudo separadinhas e é cada um no seu quadrado, ninguém pode se meter no serviço do outro. Diferente aqui nas monarquias absolutistas, onde o rei, ele tinha o poder absoluto e ele desempenhava todo e qualquer papel, fosse de lei, fosse de julgar, fosse de administrar, ele era líder também dentro do exército. Então, quer dizer, o rei, ele tinha o poder absoluto. Às vezes uma regra, uma lei que valia para mim não valia para você, o rei já ia lá, já alterava. As leis geralmente não eram escritas como nós hoje, por exemplo, temos uma constituição, né, onde nós lá temos nossos direitos. Cidadãos não eram vistos dessa forma, né? Então as pessoas nem tinham a liberdade de, por exemplo, se expressar contra o rei, porque isso era considerado traição, enfim, né? E além da questão do poder absolutista, começa a surgir um negócio também chamado mercantilismo. O que é o mercantilismo? É, bem dizer, a expansão do comércio. Né? A gente sabe que as navegações, quando as navegações começam a estourar, elas vão possibilitando essas viagens, não só trocas de produtos, compra, venda, mas elas vão possibilitando também trocas de culturas, trocas de ideias, trocas de pensamentos. E surge nesse momento o tal de mercantilismo, que é um conjunto de medidas, um conjunto de práticas que foram usadas principalmente pelos reis absolutistas para fortalecer a sua monarquia, para fortalecer o seu governo e a sua economia. Dentro das práticas mercantilistas, nós temos o metalismo. O que o metalismo diz? Quanto mais metais preciosos, ouro e prata, por exemplo, mais rico é o país. Por isso que, por exemplo, quando a América é descoberta, né, começam a tirar muito ouro e prata daqui e levar para a Europa. Por quê? Riqueza. Para eles, quanto mais ouro e prata, maior a riqueza. E aí começa uma disputa. Portugal vem e extrai do Brasil, a Espanha extrai de grande parte aqui da América também, América Central, América do Sul. A Inglaterra, a França vão para a América Central, vão para a América do Norte, tudo isso com o objetivo de, cara, vamos conseguir riqueza. Metais preciosos. Isso vai nos enriquecer, vai nos dar poder, certo? Outra característica aí do mercantilismo, né, que são esse conjunto de práticas para fortalecer a economia, né, é a balança comercial favorável, ou seja, nós precisamos cuidar em nosso país para nós vendermos mais e comprarmos menos. Por exemplo, se você tem um dinheiro em casa, se você compra, você, né, perde dinheiro, certo? Você dá o seu dinheiro por algo. E se você vende algo, você ganha dinheiro com isso. E isso era, né, trocando assim de uma forma bem resumida, em miúdos, a balança comercial favorável. Era vender mais, né, exportar mais e importar menos, trazer menos produtos de outros países e nós sim vendermos mais para ganharmos dinheiro, fortalecer a nossa economia. Além disso, tinha o colonialismo. O que é esse colonialismo, né? É a exploração de outros territórios, colonizar outros territórios e assim conseguir extrair riquezas daqueles territórios para o seu país. Né? Foi isso que, por exemplo, Portugal fez com o Brasil, Espanha fez aqui com boa parte da América também, essa questão do colonialismo, né? E temos um outro ponto do mercantilismo que é
protecionismo alfandegário, ou seja, o que é a alfândega? Geralmente, a alfândega está relacionada à entrada e saída de um país. Esse protecionismo alfandegário era o quê? Nós vamos colocar um imposto bem alto sobre os produtos que vêm de fora, porque daí ele vai ficar caro, as pessoas do nosso país não vão querer comprar ele, e aí vão comprar as coisas do nosso próprio país. Por exemplo, tá? Eu tenho aqui 2 lápis, certo? Esse lápis aqui é do Brasil, esse lápis aqui veio da Inglaterra. Um exemplo bem bobo, tá, gente? Esse lápis aqui no Brasil a gente vende a R$2. Esse lápis aqui que veio da Inglaterra, eu até poderia vender a R$2. Mas o meu objetivo é que as pessoas comprem mais o nosso lápis brasileiro e não esse lápis aqui que veio da Inglaterra. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar um imposto bem alto nesse daqui, para que ele custe R$10. Aí ninguém vai querer, né? Vão comprar muito mais esse daqui porque esse aqui é barato. E esse aqui ficou caro por causa do imposto que eu coloquei. Esse era o tal do protecionismo alfandegário. Colocar um imposto alto sobre aquilo que vem de fora para que as pessoas do local se sintam obrigadas a comprar aquilo que é do local mesmo. Entende? Então, todos esses pontos, metalismo, balança comercial favorável, colonialismo, protecionismo alfandegário, né? Isso tudo está dentro do tal mercantilismo. Esse mercantilismo que era esse conjunto de práticas aí com o objetivo de fortalecer, de enriquecer a economia real, certo? Então, pessoal, sobre a questão aqui da nossa... sobre a questão aqui desse momento da história em que os reis surgem, têm mais poder, né? Começa a surgir aí o mercantilismo de uma forma muito resumida. Foi isso que eu abordei aqui nesse videozinho para vocês, tá bom? Um beijão e até mais!